Ponto 3.3. Discussão e tomada de posição sobre a proposta do Ministério da Justiça que visa a dimensão drástica das competências e atividades do Tribunal Judicial de São João da Madeira, a requerimento do Grupo Municipal da CDU. Eu vou dar a palavra ao proponente, ao requerente, neste caso, o representante do Grupo Municipal da CDU, o secretário Jorge Cortês. Seguidamente, teremos uma exposição informativa do Sr. Dr. Luís Ferreira Silva, em representação da Ordem dos Advogados, a convite da mesa desta Assembleia Municipal, que estará disponível para qualquer pedido de informação, esclarecimento dos seus senhores deputados, e dar-se-á seguidamente início ao debate. A Lei 62/2013, 26 de agosto, Lei de Organização do Sistema Judiciário, combinada com o anteprojeto de lei Regime de Organização e Funcionamento dos Tribunais, penalizam o acesso das populações à Justiça e retiram competências aos tribunais das atuais comarcas, geograficamente coincidentes, em regra, com os concelhos, entrantes essas competências nos novos tribunais de comarca distrital, desdobrados em instâncias centrais e instâncias locais. Por esta razão, a CDU solicitou o agendamento da discussão da situação do Tribunal Judicial de São João da Madeira e tomou iniciativas junto do Presidente da Assembleia Municipal e dos outros grupos municipais para possibilitarem a intervenção de um representante da delegação de São João da Madeira na Ordem dos Advogados durante o respectivo ponto da ordem de trabalhos. Contudo, não queremos deixar de alertar e, ao mesmo tempo, de vincar algumas questões de natureza política que se conservam o seguinte: a reorganização do sistema judiciário, cuja necessidade não está em causa, é iniciada nesta modalidade de agregação de comarcas no Decreto-Lei 52/2008, de 28 de agosto, o qual resultou de um acordo político parlamentar entre o Partido Socialista e o Partido Social. Nessa altura, e face à contestação, apenas foram implantadas 3 circunscrições piloto, entre as quais a de Baixo Voga, que passou a incluir os municípios de Ovar e Estarreja. O Decreto-Lei 74/2011 ainda vem acrescentar mais 2 comarcas de circunscrição, Cova da Beira e Lisboa. Este diploma foi revogado pelo Governo atual através do Decreto-Lei nº 103/2011, de 29 de setembro. Porém, o mesmo Governo, através já mencionada Lei nº 62/2013, o Governo da Assembleia da República, cria 23, e esta é uma expressão nossa, da CDU, mega comarcas, distritais, escreveu só tudo opiniões nossas, dificultando seriamente o acesso das populações à justiça e aos tribunais. Segundo o novo regime de organização judiciária, ainda na fase de anteprojeto, será extinta a comarca de São João da Madeira, que, de acordo com a referida lei, dará lugar a uma mega comarca distrital com sede em Aveiro. O Tribunal de São João da Madeira perde, por esta via, as atuais competências em matéria civil, penal, de família e menores, comércio, para os tribunais de instância central, dependentes do Tribunal de Comarca de Aveiro, ficando reduzido ao mero desdobramento de instância local. O Tribunal de São João da Madeira, com novas e funcionais instalações a funcionar atualmente,
com 3 juízes, será ultrapassado por outros tribunais do Distrito de Aveiro, como é o caso do Tribunal de Oliveira do Bairro, que atualmente apenas com o juízo, mas a nova organização passará a Tribunal de Instância Central, terceira secção especializada de família e menores da Aveiro, Águeda, Anadia, Milhado e Oliveira do Bairro, com 2 juízes. Um juiz afeta à secção especializada de família e menores e outro juiz afeta à secção de competências genéricas. Por sua vez, o Tribunal de São João da Madeira ficar-se-á apenas pela instância local, com mera competência genérica e com uma relação de juízes 3 para 1. Neste novo enquadramento territorial de competência, as populações que até este momento contaram com o Tribunal de São João da Madeira para a resolução de várias matérias de competência criminal, civil, família e menores, passarão a recorrer às respectivas secções de competência de habitação alugado e sem condições representadas por efeito. As populações que até este momento contaram com o Tribunal de São João da Madeira para a redução das matérias de competência especializada no âmbito de comércio, passarão a recorrer às respectivas secções de competência especializada do Tribunal de Oliveira dos Meios. Este Tribunal não comporta condições funcionais à altura da nova centralidade judiciária. Os ministros de São João da Madeira terão ainda que recorrer à terceira secção especializada de execução da comarca de Aveiro, com sede em Oliveira dos Meios, e à terceira secção especializada de execução criminal da comarca de Aveiro, com sede em Santa Maria da Feira. Os tribunais são órgãos de soberania que, pelo que prejudicar o acesso aos tribunais, é prejudicar a consolidação da soberania e da democracia. A CDU dirige um apelo a todas as forças políticas aqui comprometidas, antes de tudo com o interesse dos ministros, a conjugarem os seus esforços e influenciarem no sentido de travar a aprovação do novo regime de organização e funcionamento dos tribunais judiciais e propõe, como primeiro passo, a elaboração conjunta de uma moção em defesa do Tribunal de São João da Madeira, com a elaboração, com a ajuda, se possível, da Ordem dos Advogados. Politicamente, nós, CDU, deixamos aqui também a nossa posição político-partidária, quer do PCP, quer do PEV, que contestamos a Lei 62 de 2013, de 26 de agosto, já aprovada, embora a sua entrada em vigor só aconteça a quando da aprovação do anteprojeto de lei. Regime de organização e funcionamento dos tribunais judiciais, que está em um projeto que está a ser distribuído e que foi distribuído, tiveram acesso via internet, e farão tudo o que estiver ao seu alcance para entretanto, propomos a união necessária para que seja tomada uma posição conjunta, uma posição da Assembleia Municipal de São João da Madeira, e que ouçamos também a Ordem dos Advogados, porque penso que é um agente importante, quase fundamental nesta discussão. Muito obrigado, Sr. Estado. Sr. Estado, quer se inscrever, não é? Segue-se então a intervenção do representante da Ordem dos Advogados, Sr. Dr. Luís Ferreira da Silva. Por favor. Boa noite a todos. Eu, com uma questão prática, vou transmitir a todos os presentes a posição da delegação da Ordem dos Advogados de São João da Madeira, que ainda não me contemplava porque eu fui apenas eleito na passada semana, mas de qualquer forma pelo qual eu e todos os advogados da comarca
identificam, na qual se revê. Esta posição foi transmitida, nomeadamente à Câmara Municipal de São João da Madeira, bem como ao Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados e também ao Conselho Geral, na pessoa do seu Presidente e bastonário, na altura, e ainda, Dr. Marinho Pinto. Portanto, configura o manifesto dos advogados da comarca de São João da Madeira, alertando para erros crassos e manifestos sobre a atribuição de competências ao Tribunal da comarca de São João da Madeira, bem como ao esvaziamento de competências que não é consentâneo com as condições que este possui, nomeadamente as condições próprias e físicas, bem como também condições de proximidade, centralidade. E, portanto, nesse sentido, os advogados da comarca de São João da Madeira manifestam-se dispostos a lutar pela dignificação da justiça e pela dignificação desta comarca, pelas razões que a seguir serão expostas, lutando para que ao Tribunal de São João da Madeira seja dada a importância que o mesmo merece. Para o efeito, e na sequência do anteprojeto de decreto-lei sobre o regime de organização e funcionamento dos tribunais judiciais, elaboraram o presente manifesto que enviam às entidades que referi há pouco, considerando que, de acordo com esse mesmo anteprojeto, o Tribunal de São João da Madeira passará a ter somente um juízo de competência genérica de pequena instância civil e criminal, quando presentemente conta com 3 juízos de competência civil e criminal de pequena, média e grande instância. Portanto, a alteração que se prevê, ou que está em estudo, diminui manifestamente as competências deste Tribunal, com todos os inconvenientes daí advenientes, quer para os cidadãos sanjoanenses, quer para os cidadãos das freguesias limítrofes, quer ainda para os advogados, magistrados, funcionários judiciais, enfim, para a própria justiça no seu todo. Apontamos como razões para que o Tribunal não perca competências e não saia desvalorizado 3 pontos essenciais. Como primeiro ponto, a localização e centralidade de São João da Madeira. Como segundo ponto, as instalações do próprio edifício. O terceiro ponto será um resumo disso tudo e vou tentando ser breve, elencar essas mesmas razões. A cidade de comarca de São João da Madeira está situada no extremo norte da beira litoral e do distrito de Aveiro, estando integrada na área metropolitana do Porto, sendo a maior cidade da região de Entre Douro e Voga, com 21.713 habitantes, isto segundo dados que nos foram fornecidos. É um concelho de uma só freguesia, mas confina, no entanto, nos seus vários limites, com as freguesias de Ilhéus de Paiais e Arrifana, pertencentes ao concelho de Santa Maria da Feira, Cocojães, Vila Chá de São Roque, Macieira de Salles e Nogueira do Cravo, pertencentes ao concelho de Oliveira das Mães. As fortes interações desenvolvidas com municípios vizinhos, tanto no âmbito económico como social e cultural, atraem a esta cidade uma população que está muito para além da residente e que recorre a diversos serviços disponíveis no município sanjoanense. De facto, muitos dos habitantes das freguesias limítrofes trabalham em São João da Madeira, sendo que, por esse motivo, têm também os seus filhos nas escolas de São João da Madeira. Dispõe da cidade de boas estruturas viárias, caracterizadas por largas e cuidadas avenidas, com excelentes acessibilidades aos concelhos vizinhos e não só. Dispõe também de infraestruturas de transporte, nomeadamente públicos, que permitem aos cidadãos circular sem grandes limitações, quer dentro da cidade, quer para com os concelhos vizinhos, dando origem a que os cidadãos das freguesias limítrofes e outras utilizem as repartições públicas da cidade, nomeadamente finanças, conservatórias, lojas do cidadão, etc. Procurem o comércio destes concelhos e espaços de lazer que o mesmo possui. Origina também que populações da freguesia de limítrofes, não só pela proximidade com o concelho de São João da Madeira, mas também pelas acessibilidades rodoviárias e transportes públicos, possuam uma maior afinidade com esse concelho, às vezes maior do que o outro concelho a que pertencem.
tanto mais que a vontade de algumas freguesias limítrofes tem sido pertencer a São João da Madeira, como aliás foi o caso recente da freguesia de Milhões de Paiais. Relativamente ao edifício do Tribunal, a Delegação da Ordem entendeu por bem alertar a Ordem dos Advogados Nacional para que depois tudo fosse encaminhado para o Ministério da Justiça, alertar para as condições físicas do nosso Tribunal, que foi inaugurado a 12 de outubro de 2001, estando instalado num edifício recentemente construído, dotado de luz natural por todo ele e com bom isolamento térmico e acústico. Foi construído de raiz, precisamente para esse fim, ser aí instalado o Tribunal. Detalhadamente, e acho, embora possa parecer um pouco fastidioso, mas julgo que será pertinente, até porque alguns dos presentes não terão conhecimento do que possui o Tribunal, posso-vos dizer que a cave, e tudo de raiz que na obra, possui uma área de detenção, portanto, que permite ter indivíduos que vão ser julgados presos, ao contrário de outros tribunais, que eles têm que aguardar nos carros celulares para irem depois para julgamento. Possui um arquivo, possui um espaço amplo que neste momento se encontra desocupado, bem como 3 WCs, um deles no interior da cela. Portanto, isto na cave. Ao nível do resto do chão, tem a secção central, tem 10 gabinetes, dos quais presentemente 5 estão desocupados, tem 2 salas de audiências, tem 2 salas de testemunhas, tem 5 WCs para o público, 2 para sexo masculino, 2 feminino e 1 para cidadãos de mobilidade reduzida. Tem 2 WCs para funcionários, 2 para magistrados e 2 para testemunhas. Ao nível do primeiro andar, tem 3 secções, elaborar numa área ampla, ainda que separadas entre si. Tem os serviços do Ministério Público, elaborar em área ampla. Tem 13 gabinetes, dos quais 6 estão desocupados, embora um deles esteja reservado para inspeções que são feitas aos magistrados. Tem 2 salas de audiências, tem 2 salas de advogados, de testemunhas, tem uma sala para advogados, tem uma biblioteca, onde às vezes, em casos de locação das 4 salas de audiências, são feitos também julgamentos. Tem 4 WCs para funcionários, tem 5 WCs para magistrados e tem 2 WCs para testemunhas. Possui ainda amplos e espaçosos espaços comuns, com locais para público, espaços para sentar, elevador, acesso direto e facilitado a cidadãos com mobilidade reduzida. Está dotado com parque de estacionamento para magistrados, com parque de estacionamento para carrinhas que transportam presos. Tem, como todos sabem, apartamento circundante abundante, com acesso direto ao Tribunal, nomeadamente o parque subterrâneo, por elevador e escadaria. Tem ainda bons acessos viários e rodoviários, nomeadamente ao nível de transportes públicos. Entende a Delegação da Ordem de São João da Madeira que as instalações ocupadas pelo Tribunal de São João da Madeira são propriedade do Ministério da Justiça, não havendo custos com pagamento de rendas, ao contrário, por exemplo, do que sucede com Santa Maria da Feira, que paga uma das rendas mais caras do país e que excede os 50.000 euros mês, segundo informações obtidas recentemente. Entende ainda a delegação que o Tribunal de São João da Madeira está instalado num edifício recente, construído exclusivamente para esse fim, encontrando-se em bom estado de conservação, não necessitando por isso de obras. Ao contrário, o Tribunal de Oliveira das Meias, com mais de 50 anos de existência, necessita de obras estruturais, funcionando com instalações deficientes, com salas de audiências sem condições para o regular funcionamento e casas de banho em número manifestamente insuficiente. O Tribunal de Santa Maria da Feira, por outro lado, funciona em edifícios construídos para fins habitacionais que foram adaptados pelo facto do Tribunal de origem ter aquele problema de construção. O Tribunal de São João da Madeira é constituído
grandes dimensões com 4 salas de audiências, dispondo de espaço suficiente para receber mais competências. Os tribunais de Oliveira das Mães e Santa Maria da Feira, por outro lado, estão sobrelotados, sendo impossível abarcar mais competências. O Tribunal de São João da Madeira tem ótima localização geográfica, boas acessibilidades, nomeadamente transportes públicos, com excelentes condições físicas, com ótimas áreas, 4 salas de audiências, vários gabinetes, encontrando-se parte deles desocupados com capacidade para receber competências especializadas, ao contrário do que se encontra previsto no projeto de decreto-lei, no qual este tribunal será apenas um tribunal com competência genérica. Com a atribuição de competências especializadas a este tribunal, tal só traria vantagens para as populações do Conselho e dos Conselhos vizinhos e para a boa administração da Justiça, nomeadamente sendo menores os adiamentos por impedimento do Tribunal, diminuição das pendências e maior celeridade e eficácia na Justiça e sempre sem custos adicionais. Conclui a ligação da Ordem dos Advogados de São João da Madeira, informando que é com enorme preocupação que os vários intervenientes judiciais e a população em geral veem no projeto de decreto-lei sobre o regime de organização e funcionamento dos tribunais judiciais. Os advogados desta comarca, pelas razões sobreexpostas e em nome da dignificação da justiça e dignificação desta comarca, propõem que seja instalado no Tribunal de São João da Madeira não só a competência genérica para pequenas causas, como também competências especializadas, nomeadamente comércio, família menores e execução, por ter competências e capacidades para o efeito, em contraposição com o atual projeto que atribui, por exemplo, ao Tribunal de Santa Maria da Feira a 4ª secção especializada de família e menores, com área de competência territorial nos municípios de Arouca, Castelo de Paiva, Espinho, Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Valdecâmara, quando seria mais cabal por todas as razões sobreexpostas, nomeadamente centralidade e acessibilidade, que tal competência ficasse atribuída ao Tribunal de São João da Madeira. O mesmo se diga relativamente às secções de execução e comércio atribuídas a Oliveira das Mães. Com a aprovação do anteprojeto de decreto-lei sobre o regime de organização e funcionamento dos tribunais judiciais, o Tribunal de São João da Madeira ficará completamente esvaziado e votado ao abandono. A revisão deste anteprojeto é, pois, premente e carece de uma correção profunda do Tribunal de Comarca de São João da Madeira, com competências consentâneas com as qualidades de professor e que haverá de aproveitar, dignificando-se assim a Justiça. Portanto, foi este manifesto que a delegação fez chegar ao Conselho Geral e ao Conselho Distrital da Ordem dos Advogados e que depois terá sido remetido ao Ministério da Justiça. No fundo, é esta a posição da delegação da Ordem dos Advogados de São João da Madeira. Muito obrigado. Muito obrigado. Ora bem, antes de mais, congratular a forma como este assunto foi trazido aqui a esta Assembleia. Eu acho que melhor do que termos as várias opiniões políticas sobre um determinado assunto, melhor do que isso é termos as várias opiniões políticas e também a opinião técnica sobre esse mesmo assunto. E melhor do que isso é ter as várias opiniões políticas e a opinião técnica, ambas em sintonia, que julgo que é o que se passa aqui. A posição do Partido Socialista é clara, não é nova, e desde o início que o Partido Socialista de Madeira se debateu contra a alteração, ou contra a reforma da organização judiciária e as suas implicações no Tribunal, no Escolha do Tribunal de São João da Madeira. Isto porque achamos que, ao ser implementado, o Tribunal de São João da Madeira sofrerá um rude golpe naquele que é o serviço atual prestado à população local, reduzindo-se, como já foi dito, a sua intervenção a pequenos processos penais e civis. Achamos também que, a ser implementada, esta reforma vai trazer grandes prejuízos à população e às empresas do nosso concelho. Achamos também que seria, e isto também foi reforçado aqui
pelo representante da Ordem, achamos também que seria um enorme desperdício dos recursos públicos e uma grande falta de racionalidade na gestão desses mesmos recursos. O subaproveitamento das atuais instalações no Tribunal de São Madeira em detrimento de outras que se mostram com menor capacidade e menos adequadas ao albergar os serviços que aqui são prestados. E, portanto, tendo em conta estes aspectos, tendo em conta o enorme rol de outros argumentos que foram aqui dados pelo representante da Ordem, achamos que os partidos devem estar unidos na defesa do nosso Tribunal e o Partido Socialista estará também em conjunto com os restantes que quiser, estará na linha da frente nessa defesa. Estamos preocupados, não queremos que este assunto tome o sentido que tomou, por exemplo, o assunto do Hospital de São João da Madeira. Achamos que devemos atacá-lo já e esse ataque deve ser feito por todos, sem exceção. Ainda na passada semana, houve uma ação promovida pela Ordem dos Advogados, onde estiveram presentes várias personalidades, esteve presente também o Presidente da Junta de Freguesias, esteve presente o Presidente da Assembleia Municipal. Infelizmente não esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, eventualmente porque não pôde, mas achávamos que os órgãos autárquicos e esteve presente o Presidente da Câmara, esteve presente, eventualmente porque não pôde. Eventualmente porque não pôde. Bem. Só para esclarecer, se tem presente o que é vice-presidente da Câmara. Eu sei. Eu vi. Mas é só para evitar o. Muito obrigado. E, portanto, achamos que as várias forças políticas e toda a população que estiver interessada deve estar unida na defesa do nosso Tribunal. A minha intervenção era apenas para reforçar aquela que é uma posição antiga, uma posição conhecida e uma preocupação do Partido Socialista São João da Madeira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se a intervenção do Sr. Deputado Artur Nunes. Boa noite, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vereador, Sr. Deputado, Sr. Ministro. A minha intervenção não vai ser uma intervenção técnica, que é evidente que não estou habilitado para tal coisa, mas é política, que é aquilo que se trata de política. Isto é um caso de fazimento de política forte. Mas, contudo, quero esclarecer o seguinte. Muito sinceramente, não tenho opinião formada acerca da proposta do Ministério da Justiça sobre a organização dos tribunais. O que se sabe é que o novo mapa judicial visa o nosso tribunal e a proposta é tão simplesmente reduzir 3 a 1 juízo de competência genérica para casos de pequena instância, civil e criminal, para não falar da numerosidade de processos a julgar. Já para casos civis e criminais, os de maior monta, assim como os casos especiais que ainda são julgados no nosso tribunal, no futuro, tendo em conta o novo mapa judicial, serão resolvidos por julgamento nos conselhos vizinhos, Oleiros de Mães e Santa Maria da Feira, mesmo não tendo condições condignas nem espaço para abarcar as competências que lhe querem atribuir. Será que dá para perceber o alcance da proposta desajustada da realidade territorial? É temer que, com a redução de competências do Tribunal, para um só juízo, o mesmo possa vir encerrado, que é o caso do nosso Tribunal. Resisto à preocupação dos advogados, que repudiam energicamente a proposta do Governo. Daí a tomada de posição em defesa do Tribunal e da população sanjudense. Sr. Presidente, é certo que a minha opinião sobre o assunto não tem qualquer sustentabilidade. É verdade. Mas estou preocupado. Já o Sr. Presidente é relevante na medida em que, sendo Vossa Excelência o garante da estabilidade das instituições do Conselho e da população. É saber, de facto, o que pensa da proposta do Ministério da Justiça, refiro ao Sr. Presidente da Câmara, logicamente,
se é que na proposta há alguma justiça e se já fez algumas diligências no sentido de se poder travar este criminoso processo, dito é um criminoso processo, assim como é da extrema relevância saber a opinião dos ilustres advogados deputados aqui representados, incluindo o vice-presidente eleito pelo povo sanjoanense. Sr. Presidente, Sr. Vereadores, Sr. Deputados, com esta desgraçada política e de governo, podemos ter a certeza, caso concretize do mapa judicial que visa um corte substancial nas competências do nosso Tribunal, fica a porta, não direi aberta, mas escancarada para a futura reforma via administrativa dos municípios. E o Sr. Madeira pode vir a sofrer um revolte, ou seja, o desaparecimento do Conselho. Sr. Presidente, a Ordem dos Advogados tomaram posição, deram um sinal de preocupação. Agora cabe a nós, autarcas, seguir os passos. Temos essa responsabilidade. O que se espera é que Vossa Excelência, Sr. Presidente, tome em mãos todo o processo, nos informe em tempo útil o andamento do mesmo, mas muito antes de ser encerrado. Caso seja desfavorável, que este tempo em conjunto tomar medidas. Não posso aceitar que nos queiram decapitar uma instituição de grande prestígio para o Conselho e para os seus membros. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Guilherme Leite. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar com um breve comentário da minha parte, enquanto profissional da área, profissional do direito, em relação a esta reforma como em abstrato. Se encontraram dois fatores principais, um fator positivo e um fator negativo. O fator positivo é que, pelo menos a nível de intenções, há uma propensão para a criação de mais juízes especializados, de áreas especializadas de direito, que, pelo menos a prática tem indicado que promovem uma melhor aplicação de direito, melhores decisões. No entanto, este fator positivo é completamente abafado e podemos colocá-lo completamente de parte, tendo em conta que o grande ponto negativo desta reforma é o encerramento de tribunais e é também o esvaziamento de competências de alguns tribunais, onde infelizmente estamos incluídos aqui em São E até pelo esforço pela delegação da Ordem dos Advogados, eu não posso deixar de subscrever inteiramente a posição tomada. É por demais que não podemos deixar de subscrever. E eu vou mais do que objetivar nisto, para não cair aqui nesta redundância de estar a repetir o que disse a Ordem, de procurar objetivar mais, porque a diminuição de competências do Tribunal de São Madeira é uma péssima notícia para a nossa sociedade. Vamos ter uma justiça com menos condições, menos próxima, menos eficaz e também menos célere. Nós temos atualmente um bom tribunal que funciona de forma eficaz, que consegue resolver e lidar com os litígios que lhe são apresentados com uma celeridade bastante aceitável, muito acima da média que encontramos nos tribunais, e nomeadamente o da Feira e até também no Nogueira das Ameias, mas principalmente o da Feira, a diferença de velocidade com que os processos são tramitados é bastante grande e esta decisão do Governo não vem a prejudicar sobremaneira a nossa cidade, o nosso Conselho. E para além desta questão bairrista, eu também não posso deixar de ter em conta os fundamentos apresentados pela delegação, que é um péssimo ato de gestão. E, acima de tudo, também uma grande falta de bom senso. Porque estamos a desaproveitar instalações físicas de grande qualidade para instalar juízos em locais inapropriados ou que não foram projetados para os receber e que nem sequer se faz a parte da propriedade do Ministério da Justiça, como é o caso do Tribunal de Ilustras de Madeira. E tendo em conta isso, eu acho que esta é uma causa que vale a pena lutarmos por ela, que é viável fazer ver e reverter uma decisão que é manifestamente injusta e que é de uma manifesta falta de bom senso. E fico
satisfeito por ver, como não poderia deixar de ser nesta situação, que todas as forças políticas desta Assembleia uniram-se por esta causa. E não só as forças políticas, também todos os órgãos autárquicos também subscreveram esta posição. Não só a Junta e a Assembleia Municipal, mas também, cumpre dizer, e não digo com dificuldade, que a Câmara Municipal também esteve presente. Parece que estou a dizer que o Sr. Vice-Presidente da Câmara esteve presente na manifestação promovida pela Delegação da Ordem dos Advogados. E, por fim, eu gostaria de deixar aqui uma última mensagem. O PSD de São João de Madeira, quando se viu confrontado entre tomar e fazer uma escolha, entre defender o governo da sua cor ou defender a nossa cidade, escolheu defender a nossa cidade. Isso foi claro. E nem todas as forças políticas podem se orgulhar, que estão a representar a nossa Assembleia, do ter feito no passado. Tenho dito. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos o Sr. Deputado Manuel Neves da esquerda, faça favor, pode tomar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser uma intervenção muito rápida e neste ponto é tão somente para deixar aqui bem patente a minha preocupação quanto ao facto do nosso Tribunal poder vir a fazer valências e lembrar a todos nós o esforço que o nosso município e todos os sanjonenses que ainda estão a pagar a fatura da remodelação da Quinta dos Condes, onde funcionava o antigo Tribunal. Portanto, estamos bem cientes desta situação e realmente do grande esforço que desenvolvemos. E gostaria de deixar aqui uma questão ao ao elemento da Ordem dos Advogados de São João de Madeira, que vai no sentido de saber o que poderá acontecer às instalações na eventualidade do Tribunal de São João de Madeira, e vou utilizar todos os termos utilizados, após os esvaziamentos e o abandono. Estas instalações podem ser vendidas e o município nem sequer ser tido em conta. Portanto, é uma questão também que realmente importa. Também estamos informados e estamos enfim, conhecedores dessa situação. Eu também gostaria de deixar aqui, tem-se falado, não tem nada a ver com esta questão, mas estou atento e gostaria que a autarquia também estivesse, porque as instalações do Tribunal têm sido alvo de vandalismo. Há ali uma parte, a parte que o ente sul, aliás, e esta imagem que se poderá gravar é mau para o Tribunal e também poderá ter pesar em alguma decisão. E gostaria que a autarquia também tivesse um papel importante nesta questão. É tudo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o Sr. Deputado Luís. Eu estive na manifestação que foi organizada pela Ordem dos Advogados e vi presente nessa manifestação todas as forças políticas representadas nesta Assembleia, todos. Eu gostava de abordar isto sob três perspectivas. Primeiro, a questão da localização. Nós, São João da Madeira, encontramos-nos cercados por três grandes concelhos, Oliveira das Meias, que tem não sei quantas freguesias, Alvar e Feira, e eu penso que o Tribunal para São João da Madeira constitui um fator de centralidade e desenvolvimento. Se calhar perder uma valência, digo eu, nesses concelhos enormes, não era tão grave como é em São João da Madeira. Eu acho que para nós qualquer coisa que nós possamos perder é gravíssimo. E acho que esta reforma está a ser orientada por princípios de população. Bom, Oliveira das Meias tem um tribunal antiquíssimo, mas tem muitos
tem muitos eleitores, ok, fica. Santa Maria da Feira tem um tribunal que é um verdadeiro escândalo, porque estão a pagar uma fortuna, aquilo não tem condições nenhumas, mas tem muitos eleitores, vamos manter. São João da Madeira tem poucos eleitores, vamos lá. Quer dizer, eu penso que isto era uma chamada de atenção para o Sr. Presidente, eu penso que este fator da localização seria muito importante. Segundo, poder político. O PSD é um partido com uma forte implantação autárquica, já é assim há 40 anos, e as autarquias são um fator de desenvolvimento e toda a gente conhece isso. Dá-se a coincidência de a Câmara Municipal de São João da Madeira ter o seu poder político principal, digamos assim, é, portanto, o PSD. É da mesma linha do Governo. Mas eu acho que isso não deve inibir e não pode inibir a Câmara Municipal de São João da Madeira de tomar uma posição que seja correta, mas forte, porque eu estou de acordo com o que disse este senhor. Eu tinha escrito, o nosso amigo, que eu tinha escrito mesmo no meu papel. Se nos continuarem a tirar estas coisas todas, qualquer dia vai haver um político mais radical que vai dizer São João da Madeira não faz sentido, vamos anexá-lo. Portanto, eu penso que seria necessário, apesar de eu saber que o PSD está no governo e está na autarquia, eu acho que devia existir, da parte da Câmara, uma posição que se alinhasse com a ordem dos advogados, que têm uma posição mais técnica, mais... Bom. Por outro lado, eu, enfim, como economista, tenho sempre alguma deformação profissional em ver estas coisas, e eu analiso que São João da Madeira, no tempo do meu pai, no tempo dos meus avós, ela adquiriu uma centralidade fundamental à custa das empresas transformadoras que davam muito emprego. E São João da Madeira valia-se dessa circunstância de ter um polo industrial fortíssimo que mais ninguém tinha. E, portanto, nós tínhamos uma centralidade adquirida por isso. Eu acho que nós agora, nos tempos atuais, que são até muito mais difíceis, onde as empresas industriais já geram muito menos emprego, nós temos 3 pontas por onde nós podemos pegar nisto. Temos a questão dos serviços, da oferta que São João da Madeira faz dos serviços. E quais são os serviços? Tribunal, loja do cidadão, instalações de saúde e outras. Temos, portanto, o nosso polo tecnológico, podemos dizer assim. Temos a Oliva Creative Factory, temos a incubação de indústrias, temos a Sanjotec, ok, outro polo. Temos depois a cultura, sim senhor, temos o Museu da Chapelaria, temos a arte moderna na coleção de Norberto Limas da Lima. Mas no meu entendimento, o nosso desenvolvimento vem da combinação de todas estas coisas. Nós não podemos perder uma, porque nós perdemos uma e já estamos seriamente... Nós temos estas coisas todas, e ainda bem que a Câmara está muito atenta a este polo da tecnologia, já falamos aqui das exposições e da cultura, mas nós não podemos prescindir dos serviços. E eu acho que o Tribunal, portanto, não só pelo que representa para a nossa população, mas pelo que representa a movimentação das pessoas que vêm de todo lado para o Tribunal, que sempre funcionou bem, com 3 juízes, é uma perda enorme, economicamente falando, é uma perda económica. O meu conselho, o meu único conselho, também não percebo nada destas coisas, era apenas que a Câmara se articulasse e visse a melhor forma de se articular em termos de posição pública com a posição da Ordem dos Advogados, que é uma posição técnica e que defende intransigentemente a manutenção das nossas valências no nosso Tribunal. E era assim. Sr. Deputado Jorge Cortes, palavra para uma segunda intervenção. 5 minutos. Bom, eu tenho a convicção que o Presidente da Câmara Municipal não é desfavorável à generalidade dos argumentos que aqui foram utilizados e, embora não tenha estado presente
no encontro com o Presidente ou Vice-Presidente da Câmara, penso nessa qualidade. Penso que temos mais do que razões de consenso, temos também a justiça, da justiça a nosso favor, digamos. E, portanto, o que nos move é que haja continuidade nos nossos atos. E no agendamento deste ponto, que nós agendamos com bastante preocupação, é fundamental da nossa preocupação fazer chegar junto do poder político, portanto, junto do poder central, eventualmente do Primeiro-Ministro, da Ministra da Justiça e dos grupos parlamentares, uma posição unânime da Assembleia Municipal que poderia ser elaborada em articulação com a Ordem dos Advogados, se eles assim estivessem disponíveis para isso. Nesse sentido, ao abrir o regimento e a suspensão da Assembleia por 5 minutos. Não prejudicando eventuais inscrições. Já terminou a sua inscrição, senhor? Não, a sua intervenção? Não prejudicando, eu senti um movimento. Não, eu já esclareço. Não prejudicando esta suspensão e eventuais intervenções que já terminou? Muito obrigado. Portanto, antes de suspender por 5 minutos, ou 10, não sei se 5 dá, não sei se 5 dará para redigir é uma moção que quer redigir. Eu quero que haja um acordo, porque a moção não tem que ser pronto. Aqui. Então, muito bem. Então, 5 minutos, antes de fazer a interrupção de 5 minutos, eu entendo que é pertinente ouvirmos o Sr. Presidente da Câmara que pediu para intervir. Sr. Presidente, faz favor, 10 minutos para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, não vou alongar muito, vou tentar ser conciso. Efetivamente, São João da Madeira tem um lugar de centralidade que é uma ambição da população de São João da Madeira, mas também é uma necessidade para as próprias populações e é uma necessidade para as populações que nos rodeiam. Portanto, há aqui um duplo interesse da população de São João e da população vizinha, que obviamente está muito mais perto desta centralidade do que, no caso concreto do Tribunal de Oliveira das Mães ou de Santa Maria da Feira. Também já foi aqui mais que explanado que o Tribunal tem excelentes condições, tem nobres condições, enobrece um Tribunal, ao contrário de outros tribunais para os quais querem ver deslocadas alguns juízos. Eu gostava de dizer, assim, muito resumidamente, isto já foi aqui muito debatido, mas gostava de, ainda assim, resumir. Nós temos 3 juízos de competência genérica, civil e criminal, de pequena, média e grande instância. Temos, portanto, 3 juízos. Houve um anteprojeto, um primeiro anteprojeto, que previa uma competência genérica, um juízo de especialidade de comércio e um juízo de especialidade de família e menores. E depois surgiu este anteprojeto, surgiram vários, mas o último prevê efetivamente apenas um juízo de competência genérica e de pequena instância. Na minha opinião, nós devemos pugnar por algo parecido com aquilo que era o primeiro anteprojeto, portanto, competência genérica, um juízo especializado em comércio e um juízo especializado em família e menores, acrescentando aqui também um juízo de competência especializada de execução. Foi isto que a Câmara Municipal argumentou
e é isto que a Câmara Municipal tem argumentado em articulação com a Delegação de São João da Madeira da Ordem dos Advogados. Nós temos articulado todas as ações, a Ordem tem articulado connosco todas as ações que têm sido levadas a cabo. Inclusivamente, a Ordem teve a gentileza, teve a visão de articular connosco mesmo a redação do próprio documento que foi feita pela Ordem em articulação com a Câmara através do Sr. Vice-Presidente. Portanto, o manifesto da Ordem foi um documento que saiu deste encontro de ideias, desta convergência. Eu próprio li o documento, eu próprio me envolvi nisso. Houve ainda uma reunião em Lisboa com o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados e foi uma reunião em que esteve presente a delegação da Ordem de São João da Madeira e também a Câmara Municipal. No manifesto, o protesto que foi organizado pela Ordem, eu não pude estar presente, com imensa pena. Tive uma reunião da área metropolitana do Porto que correu em Paredes e foi-me de todo impossível. Chegamos a equacionar qual de nós dois é que iria a Paredes e qual de nós dois é que ficaria aqui neste manifesto. Optamos por, enfim, que fosse o Sr. Vice-Presidente a estar presente nesta importante manifestação da Ordem dos Advogados, porque era ele precisamente que tinha estado até à data mais envolvido nestes processos, que tinha estado presente na reunião com a Ordem dos Advogados em Lisboa e que tinha estado, mais do que eu ainda, envolvido na redação deste manifesto. Fizemos um documento que entregámos na Associação Nacional de Municípios Portugueses. Este documento leva como anexo o próprio manifesto da Ordem, da Delegação da Ordem de São João da Madeira, mas que tem também uma corroboração desse argumentário feita e assinada pelo próprio Presidente da Câmara. E finalmente temos feito pressão, temos movido as nossas influências, o nosso poder de influência, através do Governo e através do Parlamento, que temos conseguido exercer alguma pressão sobre o Ministério da Justiça, como digo, através dos membros do Governo que defendem São João da Madeira e através dos membros do Parlamento que defendem São João da Madeira e que defendem, portanto, a nossa região. É esta um pouco a resenha que faço das ações que estamos a ter. É muito bem-vinda esta moção da Assembleia Municipal e, portanto, é mais uma força de extrema relevância que se vai juntar à Câmara Municipal e à Delegação de São João da Madeira da Ordem dos Advogados e, portanto, efetivamente, devemos todos juntos tentar o máximo e estamos convencidos que vamos conseguir isso, porque não conseguimos perspectivar outra coisa que não seja esta. Vamos, portanto, passar de 3 juízes de competência genérica para 1 juiz de competência genérica e 2 ou 3 de competência especializada, e entre estes 3 que são o de execução, o de comércio e o de família de nós. É por isso que temos que lutar e é isso que vamos conseguir, estou convencido disso. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Elaborar uma moção de repúdio da última versão da proposta governamental, do projeto governamental, e de pugnar ou defender a proposta que a Câmara Municipal já havia defendido, que o Sr. Presidente da Câmara teve a oportunidade de ler há pouquinho, e a argumentação do documento da Ordem, com algumas especificações mais detalhadas, nomeadamente em termos de juízes de especialidade, comparativamente com as vantagens que os conselhos vizinhos oferecem, e, portanto, no fundo, articular isto tudo. E para isso é necessário reunirmos para redigir esse documento. E a reunião será feita antes da próxima reunião, no dia 30, será feita no dia 30 às 18 horas aqui,
integraram esta reunião que acabou agora. Se fui fiel àquilo que se passou, podemos então encerrar. Sr. Deputado Jorge Cortes. Só começará por repudiar a versão que é proposta para São João da Madeira. Exatamente, foi isso mesmo. E apoiará a posição que a Câmara e a Ordem dos Advogados. Exatamente, foi isso que eu disse. E será enviada. Isso eu não disse. Será enviada ao Primeiro-Ministro, à Ministra da Justiça, aos grupos parlamentares e à Comissão de revisão. Que eu não sei o nome. Não sei o nome da comissão agora. À Comissão Específica. É uma comissão específica. Da Assembleia da República. Da Assembleia da República. Da Assembleia da República. À Presidente da Assembleia da República. Muito bem, muito obrigado pelo esclarecimento. E sendo assim, esta reunião da sessão está encerrada e continuaremos este ponto na próxima reunião a ter lugar aqui no dia 30 às 21h30 da noite. Boa noite a todos. Tratou-se de elegir uma moção que conseguisse unanimidade de todas as forças políticas presentes. E, em princípio, a Assembleia agora decidirá essa unanimidade, mas parece haver condições para isso. A moção referia o anteprojeto do decreto-lei que estabelece este mapa judiciário e anexa um conjunto de documentos do próprio município, uma iniciativa da Câmara Municipal, da Ordem e da Ordem dos Advogados. E depois vai ser endereçado ao Poder Político Central, desde o Presidente da República, a Assembleia da República. Da nossa parte, nós apoiamos esta moção porque entendemos que é um assunto sobre o qual há todo o interesse em que haja unanimidade, mas nós, se fosse a iniciativa ao nosso gosto, nós repudiaríamos também a lei que permite que crie estas novas comarcas distritais. Como já na intervenção que eu fiz referência a isso. Como, digamos, há limites para se conseguir uma solução unânime, portanto, a moção vai repudiar um anteprojeto que, no que toca às competências, às novas competências, às futuras competências do Tribunal de São João da Madeira. Penso que não há moção, não tenho assunto, só se eu começar agora aqui a fazer um discurso de improviso para tomar o tempo, por eventualmente, se me derem tempo de antena, eu posso falar sobre outros assuntos, mas... Muito obrigado. Boa noite a todos. Vou passar a ler a moção subscrita por todos os elementos desta Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal de São João da Madeira, reunida a 30 de dezembro do ano 2013, repudia a proposta de anteprojeto de decreto-lei de regime de organização e funcionamento dos tribunais judiciais. Relativamente ao que é proposto para o futuro do Tribunal Judicial da Comarca de São João da Madeira, esta Assembleia manifesta a sua total discordância, porquanto a mesma representa um esvaziamento infundado do Tribunal nos termos do que já foi exposto pela Câmara Municipal e pela Delegação da Ordem de Advogados de São João da Madeira, conforme a documentação anexa a saber. Primeiro, comentário do município de São João da Madeira acerca da reorganização do sistema judiciário.
segundo manifestos dos advogados da comarca de São João da Madeira, sobre o anteprojeto de decreto-lei sobre o regime de organização e funcionamento dos tribunais judiciais de 4 de julho de 2012 e 26 de outubro de 2013. Mais que delibera enviar a presente moção ao Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, ao Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, à Excelentíssima Sra. Ministra da Justiça, a cada um dos grupos parlamentares representados na Assembleia da República, à Associação Nacional dos Magistrados Judiciais e dos Magistrados do Ministério Público, ao Conselho Geral da Ordem dos Advogados, ao Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz, Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de São João da Madeira, ao Excelentíssimo Sr. Procurador do Círculo Judicial, bem como à comunicação social. Ali da moção, eu abro inscrições para, se quiserem discutir. Se não quiserem discutir, passamos já à discussão. Alguém gostaria de inscrever-se? Se quiserem que se leia outra vez, leia-se outra vez, não há problema. Está toda a gente esclarecida, podemos votar. Então, quem vota a favor deste texto de moção? Sim, mas os que estão presentes votam todos a favor, se não estou bem. Pois, mas entretanto, se vier quem falta, e se a Assembleia Municipal concordar, daremos a possibilidade de juntar o seu voto para termos a maior representatividade possível no apoio a este texto. Se concordarem, se entretanto chegar a algum membro, faz favor, mas ainda falta. Sim, pronto. De qualquer forma, também vou dar a favor. Então,